Você sabia que as sereias têm um fundo bíblico? Pouca gente percebe isso. A Bíblia, de forma indireta, faz referência a essas criaturas míticas que fascinam a humanidade há séculos. Presentes em várias culturas ao redor do mundo, o que será que as Escrituras têm a dizer sobre essas figuras encantadoras? Nas Escrituras, as sereias são associadas à tentação e ao desvio da fé. Elas simbolizam distrações que afastam o indivíduo do caminho de Deus, levando-o ao pecado. Ao contrário do que muitos pensam, elas não são seres amigáveis. Pelo contrário, na Bíblia, elas são figuras que representam o perigo espiritual. Um exemplo notável é o deus Dagon, mencionado nas Escrituras. Dagon era uma divindade adorada pelos filisteus, descrito como uma figura meio homem e meio peixe, muito semelhante às imagens tradicionais de sereias e tritões. Esse deus era considerado o pai de Baal, outro deus falso mencionado em várias passagens do Antigo Testamento. Dagon era amplamente reverenciado na região da Mesopotâmia, datando de 3000 a.C. Sua estátua era gigantesca, representada com corpo humano na parte superior e cauda de peixe na parte inferior. Ele era venerado como uma divindade que controlava a agricultura e a fertilidade, fatores essenciais para a sobrevivência em regiões com pouca água e chuvas imprevisíveis. No Antigo Testamento, os filisteus adoravam Dagon com fervor. Durante o período dos juízes, por exemplo, vemos Sansão, um juiz escolhido por Deus, derrotando os filisteus em várias ocasiões. No entanto, ao ser traído por Dalila e ter sua força retirada, Sansão foi capturado e levado como prisioneiro para o templo de Dagon, onde os filisteus celebravam sua vitória. Na celebração, os filisteus acreditavam que seu deus Dagon havia derrotado o Deus de Israel, Jeová. Durante essa festa, Sansão, em um último ato de força e fé, clamou a Deus por ajuda e, ao derrubar os pilares do templo, causou a morte de milhares de filisteus, incluindo ele mesmo. Essa ação demonstrou que, mesmo em meio à aparente derrota, o poder de Deus prevaleceu sobre Dagon. Outro relato impressionante envolvendo Dagon aparece em 1 Samuel 5. Após uma batalha, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus entre os israelitas, e a levaram para o templo de Dagon. Na manhã seguinte, ao entrarem no templo, encontraram a estátua de Dagon caída de frente para a arca, como se estivesse prostrada. Isso se repetiu mais uma vez, mas dessa vez a estátua foi quebrada, com a cabeça e as mãos cortadas. Esse evento mostrou que, por mais que tentassem, o poder de Deus era superior ao dos falsos deuses. A adoração a esses deuses como Dagon e Baal era considerada idolatria, e no fim das contas, uma forma de adoração ao próprio diabo. Em 1 Coríntios 10:20, o apóstolo Paulo nos lembra que os sacrifícios feitos pelos pagãos eram, na verdade, oferecidos aos demônios, e não a Deus. A Bíblia é clara. Aqueles que buscam falsos deuses acabam se distanciando do verdadeiro Criador. Ao longo da história, o fascínio humano por deuses e demônios não se limitou apenas àqueles que desconheciam a Deus. Mesmo aqueles que um dia seguiram o Deus verdadeiro se deixaram levar por essas tentações, muitas vezes impacientes com o tempo divino ou seduzidos pelas promessas de poder e riqueza que esses falsos deuses ofereciam. É interessante como Deus lida com a adoração a ídolos. Em Isaías, ele nos fala sobre como aqueles que adoram falsos deuses são iludidos, alimentando-se de cinzas e sendo enganados por seus próprios corações. Mais do que Deus e colocado acima dele. Um ídolo pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações e mentes. Ele não precisa ser uma estátua ou um objeto físico, mas sim algo que, consciente ou inconscientemente, priorizamos em detrimento da nossa devoção ao Criador. A idolatria moderna pode vir na forma de obsessão por status, busca incessante por aprovação social, acúmulo de riquezas, vaidade, ou até mesmo a dependência emocional de pessoas e relacionamentos. Por isso, a idolatria, na essência, é o afastamento de Deus para colocar outro valor ou desejo no centro das nossas vidas. Quando buscamos satisfação plena em coisas temporais ou passageiras,
estamos negando a fonte suprema da verdadeira felicidade, que é Deus. E essa busca por satisfação em ídolos acaba por nos deixar insatisfeitos, vazios e muitas vezes distantes do propósito que Deus tem para nós. A Bíblia adverte repetidamente sobre os perigos da idolatria e sobre as consequências espirituais e físicas que isso pode trazer. Quando Deus é posto em segundo plano, nossos corações se desviam para a rebelião, e isso não só nos afasta dele, mas também nos coloca em um ciclo de frustração, porque nada neste mundo pode realmente preencher o vazio que só Deus pode ocupar. A idolatria é tão perigosa porque nos oferece falsos deuses que prometem muito, mas entregam pouco. Ela é uma tentação contínua, pois apela para nossa natureza humana e para nossos desejos de gratificação imediata, aceitação social e poder. No entanto, essas promessas dos ídolos nunca cumprem o que prometem, e no final, acabam levando à destruição espiritual. Deus, em sua justiça e santidade, não tolera a idolatria, e a história bíblica está cheia de exemplos das consequências graves enfrentadas por aqueles que seguiram falsos deuses. Assim, somos chamados a sempre colocar Deus no centro de nossas vidas, rejeitar os ídolos modernos e buscar nele nossa verdadeira identidade e satisfação. Quando compreendemos o que são os ídolos e como eles se infiltram em nossas vidas, podemos começar a identificar e remover esses falsos deuses de nosso coração, redirecionando nosso foco para a única fonte de verdadeira paz e contentamento, Deus. Essa história nos traz uma reflexão poderosa. Por mais que o mundo nos apresente ídolos, distrações e tentações, o verdadeiro poder está em Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, e é o único digno de nossa adoração e confiança. Obrigado por assistir até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.